Sejam muito bem-vindos a mais esta edição do Comunhão Inspira. E hoje a nossa alegria se faz ainda maior pela presença da Patrícia Mendes, que aceitou o desafio, né, Patrícia? Comunhão. Porque esse é um desafio contemporâneo. Quando falamos de internet, redes sociais, é um desafio que tem aí em torno dos seus 20 anos, né, de existência. Então é algo bastante novo para todos nós. Então ficamos muito felizes e honrados, Patrícia, com a sua presença. E como sempre fazemos, te oferecemos o nosso abraço carinhoso, caloroso e fraterno de cada um de nós para que você se sinta envolvida por esse abraço. Grata. Boa noite, comunhão. Eu acho que são inegáveis os benefícios que nós podemos observar no nosso dia a dia, fruto da internet, das redes sociais, de todas as tecnologias que vêm a reboque da internet, os aplicativos, os games, enfim. E poderíamos citá-los aqui, as dezenas, talvez até chegarmos à centena. As distâncias que se encurtam, antigamente nós tínhamos essa percepção de que alguma coisa poderia levar horas, dias, semanas, e hoje, como comumente se denomina no jargão da tecnologia, fazemos essas conexões em tempo real. As coisas acontecem no estalar de dedos. A época do milissegundo. Tantos outros benefícios, a questão da integração que nós podemos ter com os nossos familiares, com os nossos amigos, com pessoas que se afinizam com propósito, temas, e nos reunimos em comunidades virtual para troca de ideias, para aquisição de conhecimentos, para entretenimento e por aí vai. Mas é interessante observar, e quem nos chama a atenção para isso, são os especialistas que estudam essa relação tecnologia e uso por parte do homem dessas tecnologias. E eles nos lembram que, mais uma vez, os benefícios são inúmeros, são inegáveis, mas a forma como nós utilizamos essas tecnologias podem trazer para a nossa vida ansiedade, dispersão, pouco foco nas coisas que fazemos, desviar a nossa atenção para aquilo que verdadeiramente é importante. E tem um aspecto que eu acho assim da maior relevância. A forma como nós estamos nos relacionando com as outras pessoas, utilizando-nos das redes sociais e da internet. Nós estamos talvez, essa é apenas uma reflexão, não estou afirmando, nós estamos talvez perdendo a oportunidade de humanizarmos essas relações. Na medida em que nós temos oportunidade de editar um comentário, uma sugestão, a colocação de uma ideia, não conseguimos naturalmente nos ver o tempo inteiro e perceber as nossas expressões, o olhar, as expressões do corpo, às vezes a nossa inquietação pelo fato de termos sido contestados de alguma forma. Então, esse conjunto de coisas tornam-se para todos nós desafios contemporâneos, que mais uma vez repito, temos aí mais ou menos uns 20 anos, né, que tudo isso acontece, e nós estamos aprendendo a conviver com todos esses benefícios que são inegáveis, mas trazendo, eu ouvi, Patrícia, uma comparação que eu achei interessante. É como se nós fôssemos um casal de adolescentes apaixonados, nós é tecnologia, né? Então, um casal de jovens adolescentes apaixonados não conseguem reconhecer defeitos um no outro, né? É verdade. E da mesma forma, quando você projeta esse olhar para o outro, e quando você se percebe não desejando que o outro te conheça tal qual você é. Então, talvez a nossa relação com a tecnologia ainda esteja mais ou menos como a relação de um casal de jovens, adolescentes apaixonados. Nós estamos nos conhecendo um ao outro, nós estamos aprendendo a lidar um com o outro, criando um pouco mais de maturidade nessa relação para que ela se potencialize em resultados e, fundamentalmente, em felicidade. É para tudo isso que serve. E eu gostaria, Patrícia, de trazer para a nossa conversa, para o nosso
diálogo fraterno, a doutora Sherry Turkle. Ela é uma das maiores referências mundiais no que tange a relação homem, uso de tecnologias, e principalmente em tecnologias móveis, essas que nós podemos utilizar ou levar conosco para onde formos. A doutora Turkle, ela tem pesquisas, estudos muito especiais sobre tudo isso. Ela é doutora em Sociologia e Psicologia da Personalidade, professora do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, escritora de diversos livros sobre psicologia das relações humanas e uma das maiores referências mundiais da relação entre ser humano e uso de tecnologias. Vejam o que a doutora Turkle nos diz. Em 96, ela faz a sua primeira palestra no TED. O TED é um canal de divulgação de ideias que merecem, canal internet, de divulgação de ideias que merecem ser disseminadas. Ela tinha acabado de publicar um livro que comemorava nossa vida na internet e que lhe rendeu a capa da revista americana Wired, referência em inovação e influência na sociedade. Um dos mais fortes motivos para o entusiasmo da doutora Turkle naquele momento era imaginar que usaríamos o que aprendemos no mundo virtual, salas de bate-papo e comunidades virtuais sobre nós mesmos e sobre a nossa identidade, para vivermos uma vida melhor no mundo real. Em 2012, no entanto, quando acabara de escrever um novo livro, ela retorna ao TED. Mas este novo livro certamente não a levaria de volta à capa da revista Wired, pois falava sobre como estamos deixando nos levar a lugar que não queremos ir através da internet. Após 15 anos de pesquisas sobre tecnologias em dispositivos móveis e após entrevistar centenas e mais centenas de pessoas, jovens e idosas, sobre as suas vidas conectadas, concluiu que os dispositivos que carregamos em nossos bolsos são tão poderosos psicologicamente que não apenas modificam o que fazemos, mas principalmente quem nós somos. E ela cita exemplos de coisas que fazemos agora com muita naturalidade, mas que há alguns anos consideraríamos estranho, ou que evidenciaria nossa falta de respeito ou, no mínimo, falta de atenção para com o nosso interlocutor. Como, por exemplo, alguém conversa conosco e, enquanto isso, nós dizemos: pode falar que eu estou te ouvindo, estou só mandando uma mensagem aqui. Eu tenho certeza que aqui ninguém passou por essa situação, né? Ou no ambiente de trabalho ou acadêmico, durante uma reunião importante ou uma aula, pessoas que mandam e-mails, WhatsApps, fazem compras, dão likes no Facebook e como não citar o trânsito, que coloca em risco a nossa própria vida e de tantas outras pessoas. Eu preciso aqui compartilhar com vocês e de forma muito sincera e honesta, para comigo mesmo, eu me enquadro nesses 3 exemplos da doutora Turkle. E eu poderia me envergonhar disso, mas eu parei e falei assim, será que é motivo realmente de eu me envergonhar? Ou será que não seria um convite para uma reflexão mais detida e para uma atenção, porque é sobre isso também que nós iremos falar, sobre uma atenção para tudo que acontece conosco no nosso dia a dia e que nós colocamos no piloto automático e vamos deixando seguir. Então, sem nos darmos conta, estamos ali com o celular do lado e guiando e olhando, puxa vida, essa mensagem aqui, pronto, já começamos a nos... Estamos conversando e esses dias eu me peguei numa situação exatamente como essa, sentado num café com um amigo, conversando sobre um assunto inclusive importante, e num determinado momento eu mandava uma mensagem, pedia desculpas para ele, porque era uma coisa importante. Ora, ele revezava comigo, ele mandava uma mensagem, pedia desculpas porque era importante. Aí, num outro momento, recebemos uma ligação, tanto eu quanto ele, e paramos um olhando para o outro, demos uma enorme gargalhada e pedimos desculpas. Falamos, puxa vida, né? Essa é uma oportunidade tão especial, nós poderíamos estar aqui integralmente, no entanto, não estamos. Mas são os nossos desafios.
São coisas que acontecem no nosso dia a dia e nós estamos aprendendo a lidar com essas coisas. Então, achei interessante trazer esses exemplos citados pela doutora Turkle, que são exemplos que acontecem conosco no nosso dia a dia. Seguindo a doutora Turkle, ela continua: estamos nos acostumando a estarmos sozinhos juntos. Nós nos transferimos das nossas tristezas de imaginarmos que ninguém nos ouve e vamos para os nossos celulares, esses dispositivos que parecem que gostam da gente e que nos colocam em linha com muitas pessoas que acreditamos irão nos ouvir automaticamente. Mas por que chegamos a esse ponto? Esperamos mais da tecnologia e menos do outro, quando nos sentimos muito vulneráveis. E nós somos vulneráveis. Estamos sozinhos, mas receamos a intimidade. Desta forma, as redes sociais nos oferecem a ilusão do companheirismo, sem as exigências da amizade. Nos sentimos conectados e confortavelmente no controle da situação. Mas o fato é que não temos qualquer controle, é apenas uma ilusão. Os nossos aparelhos nos oferecem 3 fantasias gratificantes. Bastante atenção para isso que eu vou ler agora. Primeira delas, podemos concentrar nossa atenção no que desejarmos. Segunda, sempre seremos ouvidos. Terceira, nunca precisaremos ficar sozinhos. A perspectiva de ficarmos sozinhos nos deixa ansiosos, inquietos e até em pânico. Estar sozinho é como se fosse um problema que tem que ser resolvido e as pessoas tentam resolvê-lo através da conexão com a internet. A conexão é um sintoma, não a cura. E como vamos da conexão ao isolamento, se não cultivarmos a habilidade de ficarmos sós, a habilidade de estarmos separados para nos reunirmos? Quando não temos esta habilidade, buscamos outras pessoas para nos sentirmos menos ansiosos, ou para nos sentirmos vivos. Começamos a pensar que estar sempre conectado nos fará sentir menos sós, mas acontece justamente o oposto. Tudo isso interfere na forma como nos relacionamos uns com os outros, mas principalmente na forma como nos relacionamos conosco próprios e na nossa capacidade de autorreflexão. E eu queria ler para vocês passos para que nós nos relacionemos melhor, passos sugeridos pela doutora Turkle, para que nós nos relacionemos melhor com o mundo digital e passamos naturalmente a partir daí para as perguntas. Certo, Patrícia? Mas acho que é importante nós pensarmos a respeito disso. Passo número 1. Comece a pensar em estar sozinho como uma coisa positiva. Abra espaço para isto e demonstre este valor de estar sozinho a pessoas do seu relacionamento, familiares e amigos. Número 2, crie espaços sagrados em casa e retome-nos como lugares para conversar. Faça o mesmo no trabalho. Número 3, nós precisamos aprender a ouvir um ao outro, inclusive as partes chatas, porque é quando hesitamos ou ficamos sem palavras é que nos revelamos realmente uns aos outros. Número 4, a tecnologia está tentando redefinir a conexão humana. Como cuidamos uns dos outros, como cuidamos de nós mesmos, mas também nos oferece uma oportunidade de afirmarmos nossos valores e nossa direção. E número 5, precisamos reconhecer nossa vulnerabilidade. O que mais me chamou a atenção, eu extraí esses trechos e esse pequeno resumo de uma palestra da doutora Turkle de aproximadamente 20 minutos. O que mais me chamou a atenção é que é uma profunda estudiosa do assunto, mas traz o olhar humano, né? E coloca luz sobre os ensinamentos, sobre as estatísticas, sobre as pesquisas, sobre as validações, coloca luz sobre todas essas coisas, porque trata-se fundamentalmente de um desafio humano, do ser humano. E eu gostaria já de iniciar
fazendo a primeira pergunta e gostaria que vocês se sentissem à vontade para fazer as perguntas e nos encaminharem, por favor. Patrícia. Se eu não souber responder, perguntar para o Wagner, viu? Vamos nessa. Patrícia, entendo que estamos todos desafiados pelo uso consciente, disciplinado e qualificado da internet e tecnologias. Quais são os sinais que podem nos servir de alerta acerca dos excessos ou do mau uso? Esse é um momento de aprendizado, né, gente? A internet é relativamente nova. Fora os nativos digitais, aqueles que nasceram já do meio dos anos 90 para frente, foi quando começou o boom, né, da internet, nós estamos aprendendo a lidar com essa tecnologia. A gente precisa também nos observar na relação com ela. É assim na relação, na alteridade com a tecnologia, é assim com tudo na vida. Então, um sinal que a gente tem é quando se torna mais interessante conversar, por exemplo, num diálogo mediado, que é pela internet, do que está ao vivo e a cores. No diálogo mediado, eu posso ser o avatar que eu quiser. Eu posso dobrar minha fala, eu posso pensar na palavra, eu posso criar cenários, trabalhar com a psique do outro. E quando a gente está frente a frente com outro ser humano, nós somos inteiros. Na nossa dificuldade relacional, nas nossas dificuldades de personalidade, naquilo que a gente tem de bom também, naquilo que a gente traz, se é pouco, se é muito, está ali inteiro, pronto para o relacionamento. Se é mais interessante eu me relacionar no meio digital, é um sinal amarelo para mim. Por que é que eu gosto mais? Porque quando eu estou num grupo eu me sinto constrangido, eu não tenho condições de falar, aquilo me engasga, mas no ambiente virtual eu me solto. A gente precisa perceber isso. Nós somos seres sociais. Mas o que nós somos no fundo nós somos gente. E gente cresce no meio de gente. Então a gente precisa compreender que os meios tecnológicos, os recursos tecnológicos, eles existem no mundo porque Deus permite. Como tudo na vida. E ainda mais virão. Os recursos vão avançar. Mas a gente precisa avançar como seres humanos junto com eles. Vejam só. A bomba atômica. A descoberta da quebra do átomo. Não foi boa nem ruim. Foi neutra. Eu tive câncer, vocês sabem, né? Eu observei que a medicina radiológica avançou assim, absurdo na última década, graças às descobertas atômicas. Quando a gente descobriu que o átomo pode ser quebrado, que a gente pode usar radiação a favor do ser humano. Agora, se o ser humano foi lá e usou a descoberta atômica para fazer uma bomba atômica, então isso a reverteu num processo que é negativo. Os meios sociais, as redes sociais, que refletem no nosso dia a dia o avanço tecnológico, na verdade, eles não são bons nem ruins, não é boa nem ruim. É neutra, é um recurso à nossa disposição. O que a gente não pode usar é contra nós, contra os nossos relacionamentos. A liberdade do indivíduo é fundamental. No entanto, estar completamente livre pode levar o ser ao equívoco grave. Não seria a internet um instrumento a mais nefasto ao ser humano, ainda tão moralmente imperfeito? Com base no Espiritismo, seria recomendável a censura nas redes sociais com o intuito de preservar momentaneamente nós, seres ainda tão imperfeitos? O ser humano não gosta, né, de censura. Tudo que a gente fala que vai ser censurado, a gente não gosta, porque a gente quer ter a certeza que a gente pode fazer aquilo que a gente pensa que pode. A censura que a gente tem que querer, gente, é íntima. É dentro da gente. Não é porque eu estou na internet que eu vou virar um hater, que vou falar aquilo que eu não tenho coragem de falar na sociedade, que vou me posicionar sendo outra pessoa. Não, educação moral é em todos os lugares. A gente antigamente falava assim, que a vida é dividida entre a vida real e a vida virtual. Hoje a gente não fala mais isso, porque o espaço virtual também é real. Ali as coisas também acontecem. Você dissemina ideias, você propugna campanhas, você faz acontecer no espaço virtual. O que a gente fala hoje é que existe espaço virtual e espaço físico. Então, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que ser educados na educação da nossa moralidade onde nós estivermos. Em qualquer lugar. Onde eu estiver, eu tenho que perceber que eu tenho que ter freios íntimos que não me permitem falar qualquer coisa. Eu preciso pensar no que eu vou dizer, não me relacionar. Eu tenho que cuidar de não ferir o outro. Eu tenho que ter educação, mas não educação naquela vertente míope do mundo, que às vezes a gente pensa assim, que fez um monte de formação intelectualizada, educou. Não. É a moralização do nosso coração, que precisa se expressar onde nós estivermos. Se nós estivermos tendo freios conosco, nós seremos cidadãos moralizados onde nós estivermos, no ambiente que é virtual ou no ambiente que é físico.
é diferente do lugar do educador, que tem sob a sua tutela, porque Deus permite, crianças ou adolescentes, e que precisa observar onde é que eles estão. É diferente, não estamos falando de censura, não, estamos falando de educação. Quando nós temos seres que estão ainda ali na nossa guarda, nós precisamos sim observar e cercear, se for necessário, o que é que eles estão fazendo, onde eles estiverem, no mundo virtual, no mundo físico. Né? Nós temos uma criança à nossa disposição, nós não vamos deixar solta no mundo, né? Assim, sem observar. É o mesmo sentimento com relação ao espaço virtual, à internet, à rede globalizada. Nós precisamos observar onde é que nossos filhos estão, nossos adolescentes estão, nossos jovens estão. É observar e seguir um processo educativo, que é para eles que hoje são nativos digitais e que é para nós que não somos. A gente também está aprendendo. Fazendo uma analogia, a internet é algo próximo ao que se tem como comunicação no plano espiritual? Por ser uma comunicação mediada, a gente pode fazer um paralelo, grosso modo. Mas do plano espiritual para nós, e também no plano espiritual, a comunicação se dá pela via da sintonia. E aí a gente busca, quando os espíritos superiores buscam se comunicar conosco, quando encontram sintonia, para elevar a nossa sintonia. A internet é a terra de ninguém aqui. Então a gente encontra na internet sintonia, então vão ter grupos que vão se juntar por afinidade, mas a gente tem tido a falsa ilusão que ali a gente compõe amigos, a gente constrói relacionamentos. Aquilo que dá pela via do coração, que é o que ocorre no mundo espiritual, que são os relacionamentos fora do corpo físico, é só espírito, são relações construídas no âmbito do nosso afeto, né? A gente constrói na vida física, e isso se reflete no mundo virtual, tá bom? Então, assim, a gente não diz que o mundo espiritual é como a transposição da relação mundo espiritual ao mundo físico seria em semelhança com o mundo espiritual, mundo virtual ao mundo físico, não. O mundo virtual faz parte da nossa vida física hoje, entenderam? No mundo espiritual, as nossas relações são por meio dos vínculos que são reais, que são vínculos do espírito. No mundo virtual, que faz parte aqui do mundo terreno, nem sempre é assim. Patrícia, como lidar com a questão junto aos adolescentes que parecem não ter sido gerados pela mãe, mas sim pela internet? Ô, gente, isso aí é o seguinte, também a gente aprende com os erros, né? Então, olha só, a geração dos meninos que são hoje nativos digitais, então eles são filhos de pais e mães que não tinham cultura de internet, vamos reconhecer que a sociedade também avança a partir dos próprios equívocos. O que a gente tinha antes dos anos 90? Olha só, a gente chamava de babá eletrônica, que a mãe e o pai tinham ali que fazer alguma coisa, e aí botava o menino na frente da televisão rapidinho, ia lá se resolver, né? Eu fiz isso, eu tenho 3 adolescentes, e eu reconheço. O Wagner falou ali que tem os defeitos dele, também tem os meus. Eu fiz isso, botava os meninos na frente da televisão e saia correndo, às vezes dava para lavar um prato, dava para fazer um negócio. Só que ali na televisão, a gente conseguia, mais ou menos, com atenção, escolher o canal, né? Colocava ali, vai assistir esse programa aqui, enquanto eu faço alguma coisa ali. Quando veio o advento da internet nas nossas vidas, a gente achou, por equívoco, pais, mães, educadores, que a gente podia fazer a mesma coisa. Porque a gente não tinha experiência, a gente só aprende com a vivência. Então a gente precisa se perdoar do erro e aprender a partir dele. O que nós fizemos? Pegamos nossas crianças que vieram, os nativos digitais, até outro dia eu contei para o Wagner, que a gente estava conversando, quando ele me convidou, que tem o sobrinho neto de uma grande amiga, que ele é nativinho digital. Ele tem 3 aninhos. E na hora que ela coloca o livro para ele ler, livro impresso, ele fica nervoso, porque ele passa o dedinho e o livro não anda. Aí ele fica lá, cadê o negócio, vó? Entendeu? Então, assim, outro paradigma mental, né? Outras conexões, inclusive, e outras sinapses. Então, o que aconteceu com os pais dessas crianças que são nativas digitais, podemos chamar assim? Acharam que se colocasse as crianças na frente da internet ali, podiam fazer a mesma coisa. Fica aqui, filho, que eu vou me virar aqui rapidinho, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo que for. Daí as crianças estavam dentro do quarto, quietinhas, né? Bonitinhas, ali dentro do quarto, e a gente ficou segura, tá no quarto, dentro da minha casa, tá seguro. Não, a internet é um lugar do mundo inteiro, espelhado no ambiente virtual. Então ali, se não tiver freio, a criança vai embora, e os pais precisam aprender isso. Meu filho tem que estar próximo aqui do meu coração, da minha reflexão, da educação que eu posso dar para ele, ser pai, ser mãe, ser educador, um projeto de vida. Não é um acaso que acontece na vida de alguém, é um projeto mesmo. Como todo projeto, a gente erra no meio dele, é verdade, mas precisa conseguir consertar.
A gente não pode imaginar os adolescentes, as crianças, como filhos da internet, não são filhos nossos. São filhos nossos. Educar crianças e adolescentes é um projeto de vida. A gente vai ver se a gente acertou muito ou se a gente errou muito depois, né? Quando eles ficam adolescentes. Mas a gente precisa dar o melhor no nosso projeto. Entregar a criança para o meio virtual é terceirizar a educação. Não podemos. Não podemos permitir isso. É uma reflexão dos educadores nesse momento, não deles. A gente precisa ensiná-los a conviver com isso. Nós precisamos ter consciência disso, que nada substitui o afeto humano. A gente pode saber o que a gente quiser. A gente pode ter a cabeça atulhada. O verbo atulhar existe, gente. Atulhado de conhecimento. Mas na hora que a gente tocar um ser humano, a gente tem que ir na alma. É um ser humano tocando o outro. Aqui, na vida física, onde tem que acontecer. E depois a vida virtual vai espelhar isso. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida, para a nossa relação com os nossos filhos, com as pessoas que estão próximas a nós, que nos observam. Como diz o Francisco de Assis, a gente às vezes vai ser o evangelho, o único evangelho, que alguém vai ler uma vida inteira. E nós precisamos pensar nisso, que é aqui, no mundo físico, isso acontece. Toca a alma, toca a pessoa, e na essência, depois o mundo virtual. Independente, né, Patrícia, de ser o mundo virtual ou o mundo real, essas relações de afeto, elas estão clamando, né, por nós. Vejo crianças pequenas, verdadeiros doutores em smartphones. Como nós, adultos, podemos ser mais interessantes para as crianças? Como concorrer com a tecnologia? Como concorrer com a tecnologia com a criança? Fazendo a comparação, né? Coloca até o nome aqui. Não lerei o nome. Nada substitui o afeto. Nada na vida substitui o afeto. A tecnologia para a criança é um brinquedo. Ela descobre aquilo impulsiona as conexões cerebrais dela, é interessante, mas nada substitui o calor do coração. A gente não vai pensar que a tecnologia, que o robô vai substituir a nossa presença na vida de alguém. Nunca isso vai acontecer. Nunca, porque gente gosta de gente, filho gosta de quem o ame, nós gostamos de ser amados. Maria Tereza falava uma coisa bonita, né? Que ela tinha vivenciado tantas experiências na vida dela. E no final da vida ela descobriu que de tudo, que o ser humano mais queria, em todas as situações, em todos os contextos, é ser amado. Ser amado e ser aceito do jeito que ele é, do jeito que ele se coloca. Muitos dos nossos equívocos nas redes sociais, de criarmos lá uma pessoa perfeita, que é comedida, que é autocontrolada, diz respeito a isso, porque a gente quer ser aceito. Se aqui na vida real a gente é aceito, a gente se mostra presente, o outro vem, é criança, é adolescente, é adulto, é idoso, vem, porque é o calor que atrai. O Haroldo Dutra fala que o amor do nosso coração é que nem um forno, que vai irradiando, vai irradiando, vai irradiando. E aí a gente se aproxima desse calor, porque é disso que a gente gosta. Porque a gente gosta de gente, e a gente cresce no contato, ali na interface de um com o outro. Isso que a gente tem aprendido na Casa Espírita, que não adianta, né? A gente saber um tanto de coisa, esconder lá no Katmandu, lá no mosteiro, é a mesma coisa. Não adianta a gente saber um tantão de coisa, se esconder atrás aqui do nosso pequeno dispositivo, de uma interface midiática, não adianta isso. O Zygmunt Bauman, um sociólogo que eu gosto muito, está falando que a gente está escorregando nesse processo de aprendizagem com a internet em relações líquidas. Que é quando a gente não para ver o que é que o outro quer mesmo. A gente precisa fazer um movimento, eu achei bonito, da socióloga, porque após ela falar alguma coisa, ela desdisse uma parte do que ela tinha dito. Isso significa humildade no aprendizado. Porque nós avançamos muito em intelectualidade, mas não em moralidade, em afeto. Então nós precisamos voltar, dar um passo para trás para a gente ajustar a tecnologia a nosso favor, não contra nós. Queria só fazer um comentário a respeito ainda dessa questão da educação, Patrícia, que eu acho super interessante. Tânia Zaguri, uma especialista em educação, nos lembra, e especialista em educação para adolescentes, ela nos lembra que isso é inerente à condição humana. Nós precisamos de limites e buscamos os limites. O que dizer do adolescente? O que dizer do nosso filho dentro de casa? Então é fundamental que nós sejamos capazes de estabelecer esses limites, sem imposição, a partir do diálogo, de forma respeitosa, mas estabelecendo limites. Os limites precisam ser percebidos, não só pelos adolescentes, mas por todos nós. É necessário, é inerente ao nosso processo, enquanto seres humanos em aprendizado. E dar limite também é amar, sabe? Nós saímos também no avanço social de
quem fala isso é o Rossandro Klinsmann, fala muito bem que a gente saiu de um modelo social de muita repressão. E a gente não quer isso, né? A gente falou que censura também não é o que nós queremos uma autoeducação, é o importante, é a gente se autoeducar. Então, a gente saiu de um modelo muito repressivo em gerações passadas e fomos para um outro. Porque isso é normal no avanço social também. A gente sai de uma tese, que é um modelo aqui, aí a gente vai para o lado contrário, oposto, que a gente chama de antítese. Né? Não queremos mais aquele modelo, queremos outro. Então a gente avançou para um modelo em que falhamos ali na questão dos limites, achando que falar não, às vezes é desamor. Não. Não, a vida é feita de sim ou não. Jesus ensina isso para a gente no Evangelho. Está lá no Evangelho, seja o seu falar, sim, sim, não, não. Dizer, você pode ir até aqui e dizer para si mesmo, eu também só posso ir até aqui, isso também é auto-amor, é amor nas relações. Daí o Rossandro fala que a gente saiu desse lugar de tese, fomos para esse outro lugar, que é antítese total também, porque não tem limite para as gerações que vêm, é antissocial, para a gente poder se reencontrar aqui no modelo que é sintético, que é a síntese. Sai da tese para a antítese e encontra a síntese, é o retorno que a socióloga nos propugna. Vamos retornar, peraí, puxa o freio um pouquinho, não do desenvolvimento tecnológico, mas do nosso ser diante do desenvolvimento tecnológico. A tecnologia tem que avançar mesmo, tem que avançar muito mais. Ainda muito pode nos oferecer, é bom a gente estar conectado. Veja que a minha avó morreu com 94 anos, quando ela era criança, essa história que eu gosto muito sobre a qual eu gosto muito de refletir. Ela recebia carta a cavalo. Alguém ia lá na fazenda dela, no interior da Bahia, e levava uma carta a cavalo. Quando ela ficou velhinha, idosa, ela queria mandar uma carta para os familiares que ficaram na Bahia. Minha mãe procurou um lugar onde pudesse mandar um fax. Já tem uns 10 anos que minha avó morreu. Para poder a carta chegar mais rápido. E minha vozinha ficou olhando para aquilo, a carta entrou de um lado, saiu do outro. Ela assim, e onde é o correio? Aí a minha mãe, não, mãe, a carta já chegou lá. Aí ela, mas eu estou segurando o papel aqui. Então vocês vejam que é um avanço em 100 anos. Né? E fax é um negócio completamente ultrapassado, absurdamente ultrapassado. E em 10 anos a gente superou essa tecnologia para recursos muito mais responsivos, mas precisamos compreender que isso não nos aproxima. São recursos para juntar quem está afastado. A gente pode usar isso a nosso favor, mas se o nosso coração estiver conectado. Senão não adianta. Dar limites significa a gente dizer eu também te amo, eu te amo. E porque eu te amo, eu quero que você seja decente na vida. Eu quero que você seja correto. Então, eu acho que você vai só até aqui. Se não é nosso filho, se não é alguém sob a nossa tutoria. A gente dá o conselho. E a gente estabelece o limite pra gente. E pro outro a gente fala. Com relação a mim, você vem só até aqui. Agora, para os nossos filhos, nossos tutelados, aqueles que Deus coloca do nosso lado ali pra gente exemplificar e ensinar, para esses sim nós daremos o limite. Você concorda que a grande maioria das pessoas ainda não sabe realmente usar essas redes revolucionárias e ainda estão sendo usadas por elas? Nesse sentido, porque às vezes a gente acredita que o que está ali é verdade, só porque alguém escreveu. Já viram isso? Eu trabalho em grupo mediúnico e a gente observa muito a fidelidade das mensagens mediúnicas. E muitas vezes eu recebo no dispositivo do meu telefone, por exemplo, mensagens ditas mediúnicas, espírito e tal. Não é. Mas alguém mandou escrito, então o outro acredita e viraliza aquilo. Então, nesse momento, nós estamos sendo usados para difundir ideias que não são verdadeiras, para difundir preconceito. Muitas vezes você olha e fala, olha o que está acontecendo, é verdade, aí manda. Aí dispara para um monte de gente, aquilo sem refletir, sem passar pelo nosso crivo da razão e mais. Às vezes para reforçar comportamentos que não são socialmente adequados. Muitas vezes se olha numa rede social, por exemplo, um exemplo apenas, gente, Facebook. Aí tá lá, alguém postou alguma coisa que você olha e fala, isso não foi bom, mas se eu não curtir, talvez a pessoa fique chateada, então eu vou curtir. Aí a gente está reforçando uma postura que é inadequada. Então, nesse sentido, a gente vai sendo usado. É preciso que a gente não perca a amorosidade na nossa vida, mas nem um senso crítico. Nesse sentido, para a gente não ser usado, não ser levado, né, na onda. Não, vamos refletir. E usar o que tem de bom da tecnologia a nosso favor. Ainda hoje eu recebi no meu dispositivo móvel uma campanha. Tá frio, bota um casaco no seu carro. Alguém vai pedir ele no sinal, você vai ter. É bonito. Falei, legal, isso é bom de fazer. Então a gente pode usar a tecnologia a favor, para difundir boas ideias, para difundir bons pensamentos, até para falar bom dia para aquela pessoa que você não consegue falar bom dia. Mas a gente precisa refletir sobre como é que nós estamos usando a tecnologia. É para a gente se esconder atrás dela?
É para a gente difundir aquilo que não é adequado? Aquilo que eu não falaria, olhar ali no olho, na relação aqui, eu escrevo? Ah, então não está adequado. E pior, eu sou usado para transmitir a ideia, que eu nem sei se eu concordo muito, mas eu vi que um monte de gente divulgou, então eu divulgo também. Aí eu estou sendo usado. Negativamente, que sensações, sentimentos ou patologias podem ser gerados e observados pelo uso da conexão demasiada e não qualificada com a internet? Não gostaria de citar muito patologias, porque eu não sou profissional da área de saúde, mas a gente pode ver os sintomas e os sentimentos, né? Primeiro é a ansiedade. A ansiedade. A necessidade de estar conectado. E se você não está conectado, parece que você não está no mundo, está fora do mundo. Peraí. E outra coisa, sensação de isolamento, se alguém não curtiu aquilo que você escreveu, que você falou, a necessidade de ser aprovação. A gente tem que ser aprovado o tempo todo. A gente não erra. A gente não escreve coisa que foi sem graça. Quando a gente está conversando, a gente não fala coisa inadequada ou se arrepende do que disse. Por que os outros têm que concordar com a gente o tempo todo? Por que a gente tem que ser aprovado o tempo todo? Por que a gente tem que estar nas redes sociais no melhor momento o tempo todo? Por que a gente tem que fingir que é feliz na rede social? Estou falando isso que o Sandro Clinton contou outro dia numa palestra, algo muito interessante. Ele estava num restaurante chinês, aí tinha um casal lá brigando, não tinha acordo. Os dois conversando lá, comida, não quero, você vai querer, mas eu não vou querer, é caro, peraí. Aí ela, peraí, amor, a gente tem que estar na rede social. Parou a briga. Aí tirou a foto. Aí postou lá, estamos no restaurante chinês, tal. Aí contei não. Estamos no restaurante chinês, tal, não sei aonde. Aí botou lá a foto feliz. E ele assim, depois que postou, ele, e aí, vamos resolver? Não vamos resolver, não. Então, assim, é preciso também a gente perceber que o que está ali, às vezes, não é verdade. No mundo em transição, está todo mundo sendo chamado a mostrar o que é que foi que já aprendeu no coração. Mostrar o que a gente aprendeu significa muitas vezes dor, gente. Experiência difícil, relações complicadas, estar no mundo em situações que são difíceis. E às vezes a rede social não mostra isso. Então, um sentimento que a gente pode ter também, a gente sente angústia. Quando a gente olha a vida de todo mundo feliz, só a nossa que não está. É da gente refletir que aquilo não é verdade, muitas vezes. Tá bom? Alguns sentimentos de isolamento também. Se eu não tenho 1 milhão de seguidores, ai, gente, alguém tem que me seguir. A gente tem que seguir Jesus. Modelo e guia da humanidade inteira. Os outros têm que me seguir, 1 milhão de seguidores. Ah, alcancei, peraí. É da gente pensar também, se eu não alcancei 1 milhão de seguidores, então eu não sou uma pessoa querida. Você tem um amigo. Um amigo. Você tem um amigo, você é uma pessoa querida. Tem uma pessoa na Terra que te ama, então você é uma pessoa amada. É isso que importa. O resto depois é acessório. A gente precisa focar no que é real. Ah, mas você não tem nenhum amigo. Então torne-se amigo de alguém. Porque também as relações se constroem aqui no mundo físico a partir da nossa opção. Então, se eu não tenho ninguém que me ame, eu tenho que amar. Eu tenho que caminhar na direção de amar para que alguém me ame. Então, o sentimento também, às vezes, se sente isolado se ninguém está entrando na sua página. Você se sente ansioso se naquele dia não foi possível, se eu não olhei. Esses sentimentos que são emocionais precisam ser monitorados por nós, por nosso estar no mundo. Não está correto. Não está correto eu estar conversando com alguém e, de repente, a conversa aqui no meio virtual ser mais interessante do que um ser humano, de carne e osso, que está aqui na minha frente. Isso não está normal. Não está normal. A gente precisa refletir no nosso estar no mundo. Perfeito, Patrícia. A doutora Turkle nos sugere que desenvolvamos a capacidade de convivermos bem com o fato de estarmos sós. De que maneira isso pode ser positivo para nós? Gente, nós temos que ser uma boa companhia para nós mesmos. A gente chega nessa vida, todo mundo já percebeu? A gente chega nessa vida sozinho. A gente chega sozinho, aí alguém nos ama, alguém nos recebe assim, os espíritos lá de lá nos mandam, vai lá, vai nessa. Aí alguém nos recebe aqui. A gente faz o percurso sozinhos. Quando não é gêmeos, né? Ainda tem uns gêmeos de vez em quando, não é raro. A gente vem sozinho. Aí alguém nos recebe aqui. Aí alguém nos ama aqui, mas um dia a gente volta sozinho de novo. Alguém chora aqui, tchau, pessoa. E a gente volta para casa, sozinho. Alguém do outro lado lá nos recebe. Então, a gente faz o nosso percurso, a nossa caminhada, ela é bonita quando é conjunta. Mas o nosso esforço de andar na escada, da nossa escada de Jacó, aquela que faz a gente evoluir, sabe como é que é, né? Lá no Velho Testamento, o Jacó teve um sonho e ele achou que tinha uma escada que levava para o mundo espiritual. Não é isso, não. Ele sonhou que tem uma escada, sonho verdadeiro, que é a nossa caminhada evolutiva. Esse passo aqui a gente dá sozinho. É bonito quando a gente está indo junto, mas eu, Patrícia, tenho que dar o passo. Então, a maior companhia de nós mesmos é a nossa individualidade, que Joana de Anjos chama de nosso self. A gente precisa gostar da gente. Isso é bonito, a gente gostar da gente. E o momento de solidão significa o momento de eu me reconhecer como uma criatura linda que Deus criou e que ama. Nós somos pessoas maravilhosas.
E a nossa companhia tem que ser interessante. A ansiedade, o medo de ficar sozinho denota algum distúrbio emocional ou psíquico. É preciso a gente parar para refletir. Em grandes momentos, os grandes homens da humanidade se recolheram para refletir. O momento de solidão é importante. Vejam Jesus, nosso Senhor, modelo e guia da humanidade inteira, a alma mais linda que já pisou na terra, os Espíritos nos falam, se recolheu ao deserto antes de começar a missão dele. Precisava ir lá, sozinho, ele com ele e o Pai, para se preparar para o que vinha depois. Somos nós. Fechar a porta, Jesus nos ensina, fecha a porta e faz a oração. É você buscando Deus que habita dentro de nós mesmos, diante dos embates da vida. Não querer estar só, ter medo de estar só, não é um sentimento adequado. Nós precisamos gostar da gente. E é só assim que os outros vão gostar da gente de verdade. De verdade. Porque quando a gente gosta da gente, aí a gente se aceita. Eu acolho a pessoa que eu sou, assim, imperfeita, cheia de vícios. Eu acolho essa pessoa. Eu percebo que eu tenho potencialidades para desenvolver. Eu miro para onde eu quero ir e sigo em frente. E levo quem está perto de mim junto. Mas a nossa caminhada, nesse sentido, a nossa descoberta é solitária. Não é que a gente vai andar só. É que a gente avança na nossa individualidade, com o nosso self. Por isso a gente não pode ter medo de nós mesmos, dos nossos momentos de solidão. Não há problema nenhum em estarmos sós. A dificuldade é quando a solidão para a gente dói. Nesse momento, o nosso coração está dizendo que a gente está precisando compartilhar mais. Aí é bonito, né? A gente fala tanto na rede social, vamos compartilhar o amor do nosso coração. Jesus, quando foi lá no monte e dividiu os pães, não dividiu não, gente, ele compartilhou. Ele chamou lá e falou, quanto que a gente tem aí? Disseram, a gente tem 5 pães e 2 peixes. Olha que ele perguntou quanto tinha. O que é que a gente tem aí? Aí disseram para ele, pães e peixes, alguns, para aquela multidão. Ele, então traga, vamos orar. E aí ele multiplicou. A simbologia do momento. Compartilhou o pouco que tinha com a multidão. É assim mesmo, a gente precisa compartilhar o que vai no nosso coração com os outros. Estando sós, compartilhando para estarmos num coletivo. Mas a gente tem que gostar da gente. A gente precisa se amar. A gente precisa se amar. A partir daí a gente é capaz de fazer o Ubuntu. Sabe qual é o Ubuntu? Já contei para vocês, né? Um grande estudioso inglês foi lá na África, Uganda. Queria fazer um teste lá com as crianças subnutridas. Para ver a correlação entre velocidade das crianças e baixo peso. Daí ele colocou várias coisas assim, que criança gosta, né? Maria Mole, pirulito, deixou as crianças virem correndo. Vamos lá, ele queria medir, né? E aí que graça. As crianças que estavam na frente, quando foram se aproximando da mesa, foram parando. Daí ele perguntou, o que está acontecendo aqui? Daí a mais velha falou assim para ele, é o Ubuntu. É o Ubuntu, tio. Aí ele foi descobrir o que era o Ubuntu naquela vila. Ubuntu, naquela vila, um dialeto da comunidade, para dizer que só é bonito, só nos torna felizes quando nós vamos no conjunto. No conjunto. Quando ganha todo mundo. Quando a gente avança no coletivo. Mas para a gente conseguir avançar no coletivo, a gente precisa avançar no individual. Aí a gente precisa gostar da gente. Quem fala isso não sou eu, Vinícius. Um filósofo maravilhoso, Pedro de Camargo, que faleceu nos anos 1960. É um dos filósofos maravilhosos que eu gosto do espiritismo. Tem vários livros publicados pela Federação Espírita Brasileira. E ele fala isso, que a transformação que a gente quer ver no mundo vai dar no miudinho, em cada um de nós. A gente precisa gostar da gente, para a gente oportunizar a transformação planetária. Quando a doutrina espírita foi codificada, não existia a internet e, naturalmente, também não este desafio tão contemporâneo. Mas, ainda assim, tenho a certeza de que a doutrina espírita pode nos ajudar e muito. De que maneira, Patrícia? A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Nós precisamos olhar para o espiritismo como cumprimento de uma promessa do Cristo em nós. Quando Jesus, antes do episódio do Gólgota, prometeu que ele iria, os apóstolos tiveram medo, pedindo para ele ficar, ele falou que ele ia, mas que ele ia rogar ao Pai. E que em nome do Pai nos mandaria um Consolador que estaria conosco até o final dos tempos. Estar conosco até o final dos tempos é uma hipérbole para dizer que vai ficar com a gente para sempre. Essa forma de espiritismo, consolidando o cristianismo redivivo, ele é atemporal. É atemporal. Os valores morais que precisam encontrar terreno no nosso coração, frutificar no nosso ser, eles independem do cenário em que nós estamos. Ele vale na convivência, no meio de uma tribo selvagem, como vale na sociedade dos Jetsons. Já viram? Quando eu era criança, tinha os Jetsons.
A gente achava que o mundo ia ser aquilo. Um dia se chegar, vale ali também. O Jetson na Comunidade do Futuro, né? Que eles moravam no ar. Então, um dia se a gente chegar naquilo lá, declarei a idade, né, gente? Tudo bem. Quando chegar lá também vale, porque é atemporal. Porque são valores do Espírito. Os valores do Espírito não passam. Diz respeito a consubstanciar na terra a promessa de Jesus, de que nós compreenderíamos aquilo que ele não pôde falar de maneira clara. Mas mais ainda, vivenciar o mandamento do Mestre. No meio do decálogo tinha um monte de confusão, não tinha rede social não, mas tinha um monte de confusão, um monte de tribo, um monte de lei. Jesus chegou lá e falou assim, no meio daquela confusão, era o que ele diria hoje pra gente. No meio daquela confusão, ele falou, só um mandamento vos dou, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo. Significando que lá, aqui, o Alhures, onde a gente estiver no ambiente que é virtual, que é físico, a gente precisa amar o outro. A gente precisa se amar. Aí a gente vai amar a Deus. O comportamento ético, porque amar o outro é ético. É ética aplicada, é a ética do Cristo. A vivência do Evangelho de Jesus é uma vivência ética, ética crística. Amar o outro se reflete num ambiente que é virtual, se reflete num ambiente que é presencial. E aí eu amo o outro, porque também eu me amo, então não tenho medo da solidão. Me reconheço como uma pessoa que tem em mim um DNA que é divino. Eu sou perfeita, não. Perfeito é um termo da origem do latim, que é perfectum, feito perfeito. Nós não somos isso, nós somos perfectíveis, graças a Deus. Então a gente se reconhece numa caminhada na direção da perfeição e a gente se ama, se acolhe, e aí também a gente reconhece o outro na mesma caminhada, não sei qual degrau que ele está, mas está na mesma caminhada, e eu o amo. E a partir dessa experiência ética, de amar o outro, porque eu enxergo Deus no outro, aí sim eu tenho condições de vivenciar uma experiência mística, que é amar Deus, místico no sentido de amar Deus, que eu não entendo completamente. Porque eu sou tão atrasada que eu não consigo compreender nem meu pai, que é Deus que me criou um dia. Mas eu já o vejo no semelhante. Então eu posso vivenciar isso. Que nem Paulo falava, né? Que a gente ainda está tão aqui atrasadinho, que hoje a gente vê em parte. Mas um dia, nossos olhos se abrirão, a gente terá a melhor compreensão das coisas, e então veremos Deus e tudo face a face. A internet tem sido usada como válvula de escape para comportamentos condenados socialmente e até criminalmente na vida real. À luz do espiritismo, pessoas acometidas por distúrbios, como pedofilia, por exemplo, têm instrumentos para lutar contra esses impulsos, para se livrar deles, ou terá de lidar com eles durante toda uma encarnação? No enfoque da pessoa que tem um distúrbio, que você está falando? Os distúrbios sempre existiram. Porque nós vivemos, gente, desculpa aí, num mundo expiatório. A gente queria tanto viver num mundo regenerado, né? Mas a gente vive num mundo expiatório. Assim, tem um mundo aqui que é o mundo primitivo. Aí, já contei pra vocês, né? Puf, tem um mundo expiatório, somos nós. Tem um monte de mundo aqui, mas a gente ainda está aqui. Então, nesse mundo expiatório, que a gente está porque a gente merece estar no mundo expiatório, tem dificuldade de todas as maneiras. Tem vícios no coração do outro, e aí as pessoas vão encontrando nos terrenos onde que elas conseguem vivenciar os vícios dela. A gente só vai conseguir lidar com isso de duas maneiras. São mecanismos que são de, eu vou usar a palavra dura, mas eu vou explicar como, de repressão social. Então, assim, a gente precisa conseguir minimizar o impacto da presença de um pedófilo, por exemplo, na sociedade. A gente precisa conseguir minimizar isso. Como que a gente faz? Resguardando quem poderia ser vítima de alguém que não carrega esse vício no coração. Então, como é que eu faço? Eu cuido das minhas crianças. Das minhas, não são só das da minha casa. São as crianças num quantitativo máximo possível. Socialmente, nós precisamos cuidar das nossas crianças. E aí não é só daquelas que podem ser alvo de alguém que tem um sentimento vicioso no coração. É daquela que está lá na rodoviária também, que também pode ser alvo. Está fora do ambiente virtual, mas também pode ser alvo de alguém que tem um coração vicioso. Nós precisamos cuidar da geração que vem. Nós precisamos cuidar. Nós não recebemos o mundo, o planeta, o nosso país, nossa sociedade, não recebemos de quem já foi, dos nossos antepassados. Não, não. A gente pegou emprestado de quem está vindo. E a gente precisa entregar para essas pessoas, quando elas forem adultas, um mundo melhor. Essa é a nossa obrigação moral. Então, que seja no mundo virtual, que seja no mundo físico, a gente precisa cuidar de quem está vindo aí. Cuidar das crianças, cuidar dos adolescentes, é só assim que a gente consegue. E difundir valores morais. Quanto mais a gente difunde valores morais, menos espaço quem não está moralizado vai encontrar dentro do nosso mundo para estar. E também um processo de regeneração planetária, que é guiado por Jesus, a gente tem que ter fé nele.
E quem está na frente desse barco é Jesus. Sempre foi e sempre será. Uma mensagem linda, psicografada por Sueli Caldas Schubert. Ela falava de Eurípides Barçanufo, contando pra gente ter calma. Peraí, o mundo parece que está ao contrário e ninguém reparou. Sou eu que estou dizendo, não foi Eurípides não. O mundo parece, né, que está ao contrário e ninguém reparou, no dizer de Cássia Eller. Mas o Eurípides falava assim, mas calma, nós estamos num mundo em transição e quem está no leme dessa barca é Jesus. E ele sabe para onde nós vamos. Então vai chegar uma hora que na Terra, não é agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, vai chegar uma hora que na Terra não vai mais caber no meio virtual alguém que use, se esconda através de um meio virtual para seduzir uma criança. Isso não vai mais ser possível na Terra. A gente tem que ter fé nisso. Quando esse dia chegar, vai ser um dia lindo da gente ver. A doutora Turkle também citou a importância de criarmos espaços de convivência em nossa casa e trabalho e a cultivarmos esses momentos como algo sagrado em nossas vidas. Quais os impactos dessas práticas em nossa vida? É porque a família é a célula máter da sociedade, não pode esquecer isso. A família é a composição de quaisquer pessoas que se amam, que estão ali juntas no aglomerado. Isso aqui é família, tá bom? Mas nesse lugarzinho a gente tem que conviver. Tem que encontrar o lugar e o momento sagrado da convivência, do olho no olho. A falta desse lugar sempre existiu. Foi potencializado pelo desenvolvimento tecnológico, mas sempre existiu. É fatal aquela imagem, vocês lembram? Que tinha assim, era o pai de família com o jornal aberto na frente e os outros lá lendo. Já viram essa imagem dos anos 70, né? Então, isso sempre existiu. Aquela pessoa que está dentro do lar e que se omite. Nós não podemos ser essas pessoas. Nós precisamos estar dentro de casa percebendo que nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar. Às vezes a gente tem a impressão, né, que talvez a casa lá do outro fosse mais pacífica, a outra fosse mais harmônico, talvez a casa de fulano fosse mais legal. Não, não. Jesus sabe onde nos planta. E é naquele lugar onde nos coloca que nós precisamos vivenciar tudo que nós já temos aprendido. Ah, então dentro da minha casa não é o outro que tem que ser mais paciente, não é você. Não é o outro que tem que ser mais carinhoso, não é você. Não é o outro que tem que entender, não, é você. Nós vamos trazer para nós, especialmente nós que já nos dizemos espíritas. Já temos o Consolador iluminando a nossa consciência. André Luiz fala que 7 dias, olha a responsabilidade, 7 dias de conhecimento do espiritismo são suficientes para a gente começar a exemplificação crística. Olha o tamanho da responsabilidade. Então, na nossa casa, a gente precisa estabelecer a disciplina. A moderna psicologia fala que em uma semana, aquilo que a gente define como disciplina começa a se tornar hábito na nossa vida. Então, a gente precisa nos disciplinar para estarmos inteiros, pelo menos em alguns momentos, da nossa convivência familiar, depois do nosso trabalho, onde nós estivermos. É ali, um coração no outro, uma alma tocando a outra. Por ser um desafio contemporâneo, naturalmente ainda estamos aprendendo a compreendê-lo e a lidar com ele. Sim. O diálogo e a autorreflexão te parecem bons caminhos? O autoconhecimento, né, gente? Sócrates já falava isso, para a gente buscar o caminho do autoconhecimento, replicando uma frase que estava lá no oráculo de Delfos, ainda antes, dizendo, conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer, para a gente compreender o que é que nós estamos fazendo da nossa vida. Para a gente não ser levado, para a gente não ser levado pela nau. Assim, todo mundo está conectado, também estou. Conectado em quê? Com quem? Onde? Quando? Qual que é o limite da minha conexão tecnológica? Quando eu estou com alguém, eu estou ali inteiro, a gente precisa parar para escutar o outro. Aí o autoconhecimento nos permite isso. Eu estou inteiro, estou escutando agora. Tem uma diferença entre ouvir e escutar. Quando a gente escuta, a gente está ali inteiro, coração, ouvindo o outro, o ser humano que vem na nossa direção. Quando a gente escuta, tem um burburinho. A gente só vai saber a diferença se a gente está ouvindo, se a gente está escutando no mundo, se a gente se conhece. Se a gente se conhece. Se eu estou aqui inteiro, olha que bonito. A tribo Sioux, lá no interior, nos primórdios lá da história dos Estados Unidos, tinha uma cultura linda. Se uma criança indígena falava, os mais velhos se abaixavam para ouvi-la, porque ela era pequenininha, e se ajoelhava, se acocorava, né? Agachava para olhar para a criança nos olhos, para saber, eu estou aqui te escutando, você está inteiro, eu estou te ouvindo. Se abaixava para a altura dela. O autoconhecimento nos leva a isso. Quando alguém fala comigo, eu estou receptivo para o outro, ou eu estou aqui pensando que eu não conectei lá, que meu celular está tocando aqui, e talvez o telefone tocando é mais interessante do que alguém apitando, né, que entrou uma mensagem, alguém querendo conversar comigo. Eu preciso me olhar, não é para ninguém que eu vou contar isso. É um processo de autoconhecimento. De eu perceber por que é que quando alguém vem na minha direção, não me parece tão interessante. Isso é um processo de autoconhecimento.
Patrícia, estamos nos aproximando do término do programa, pertinho. Mas eu queria te fazer a última pergunta. Tá bom. Garantem-nos os especialistas que estamos onde está nossa atenção. Sim. Assim, podemos imaginar que se estamos boa parte do tempo dispersos ou desatentos, não estamos de fato onde deveríamos estar. Será que isso indica que estamos meio perdidos? Sim. Sim, eu queria falar que para os especialistas que Jesus falou isso 2000 anos. Disse assim, onde tiver o teu tesouro, é ali que está o seu coração. Então a gente precisa pensar na vida, onde é que a gente está se colocando? Onde que meu coração pulsa? O que me faz... Onde que eu me emociono? Com o que eu me emociono? O que tem valor real na minha vida? É essa reflexão que a gente tem que fazer. O Zé de Menezes fala uma coisa tão bonita que a gente pode, nessa linha, usar para a gente pensar. Né? Será que a gente está meio perdido nesse processo? Se a gente está meio perdido, se a gente já reconheceu, né, na caminhada do autoconhecimento, não é Bezerra ainda não, é Patrícia mesmo. Se a gente está na caminhada aqui do autoconhecimento, que é importante, se a gente já percebe que a gente está perdido, é bom. E quando a gente percebe que a gente está perdido, o próximo passo é encontrar a bússola, para a gente se reencontrar. Eu trouxe o Evangelho para falar, quando a gente se percebe, assim, se a gente se perceber perdido, aí o conselho que eu vou dar para a gente é o conselho do Chico. A gente tem que dar uma palmada de Evangelho, sim, para a gente conseguir se situar no mundo. É isso mesmo, a gente recebe aqui na vida do intelecto, traz para o terreno do coração o Evangelho de Jesus para a gente se situar de novo no mundo. Mas o Bezerra fala uma coisa que é bonita assim, para a gente pensar nesse mundo confuso, né? Ele diz assim, que o mundo tem tantos prédios, não tem? Tantas construções, tantas coisas que a gente já conseguiu fazer, mas isso não conseguiu resolver a questão dos presídios. A questão de, às vezes, a gente precisar ter um irmão que está com tanto vício no coração, tanto vício na alma, que a gente tem que deportá-lo da nossa convivência. Tudo que a gente já conseguiu construir não resolveu isso. E o mundo tem tanto dinheiro, né? Muito dinheiro tem no mundo. Para tantas coisas. Inclusive, para permitir o avanço tecnológico. Mas o dinheiro ainda não conseguiu resolver a questão da solidão no coração da criatura humana. Solidão no sentido aqui de vazio existencial. De perceber o que é que eu estou fazendo aqui. Não de solidão da gente se reconhecer só um aprendizado, mas no sentido de vácuo na alma. Todo o dinheiro que a gente tem, todas as riquezas que a gente tem, não nos permitiram isso ainda. E o mundo tem tanto avanço tecnológico já, né? Tanto avanço tecnológico. Mas esse avanço tecnológico ainda não permitiu que a gente conseguisse superar o afastamento da criatura humana. Aquele momento que o dói no outro e eu acho que não está relacionado comigo. Todo nosso avanço ainda não permitiu isso. Perceber que a dor do outro também tem que ser minha dor. Se dói no outro, também tem que doer em mim. Meu coração que pulsa lá é meu coração, irmão. É porque a gente só vai conseguir isso, descobrir isso, construir essa ponte, parar de construir muros, né? Nunca é bom construir muro, viu? Quando a gente puder, a gente só vai fazer pontes na Terra. A gente só vai conseguir construir essas pontes entre os corações quando a gente trouxer o Evangelho de Jesus para a nossa vivência verdadeira. É sair, né, daqui do nosso intelecto para o terreno do coração. Para a gente para a gente avançar no que a gente sabe e alcançar o que a gente sente. Para, enfim, a gente conseguir fazer. Obrigada. Nós é que te agradecemos, Patrícia. Foi muito especial tê-la aqui conosco essa noite. As belas reflexões, as positivas inquietações e essa perspectiva alvissareira de lidarmos com algo que é novo, mas naturalmente já nos desafia bastante. Sim. Então, acho que saímos daqui certamente um pouco melhores do que quando aqui chegamos. Muito obrigado, viu, Patrícia? Agradeço. E a todos vocês, nosso muito obrigado mais uma vez pela presença e mês que vem tem mais.